Graças a Deus e graças a Jesus. Seja muito bem-vindo ao canal do grupo Servir e Amar Estudos Espíritas. Aqui você encontrará palestras esclarecedoras e confortadoras. Aqui você encontrará os ensinamentos de Jesus, sempre com uma explicação e com uma interpretação na visão espírita. O Evangelho de Jesus e a doutrina espírita, fornecendo-nos recursos e mecanismos para a nossa jornada terrena. Inscreva-se em nosso canal, ajude-nos a divulgar a doutrina espírita, ajude-nos a confortar os corações necessitados. Canal Servir e Amar Estudos Espíritas. Os ensinamentos do Mestre no nosso dia a dia. Vamos fazer a prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa imagem. E hoje nós vamos ver do livro Palavras de Vida Eterna, a lição de número 29, no estudo da salvação. Este livro, Palavras de Vida Eterna, Emmanuel nos traz sempre palavras que nos edificam, mostrando-nos o nosso dia a dia e de como aplicar o Evangelho de Jesus na nossa vida cotidiana, nos nossos afazeres. Emmanuel, então, através da psicografia do Chico, através do nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, nos traz sempre essas palavras de revigoramento, palavras que nos servem de ferramentas, de instrumento, de esclarecimento, para que nós possamos seguir a nossa jornada terrena. No estudo da salvação, lição número 29. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se encontravam em salvação.
Repetindo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se encontravam em salvação. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, capítulo 2, versículo 47. A expressão fraseológica do texto varia por vezes, acentuando que o Senhor acrescentava à comunidade apostólica todos aqueles que estavam se salvando ou que iam salvar. De qualquer modo, porém, a notícia serve de base a importante estudo da salvação. Muita gente acredita que salvar-se será livrar-se de todos os riscos na conquista da suprema tranquilidade. Entretanto, vemos o Cristo apartando as almas em processo de salvação para testemunho incessante no sacrifício. Muitos daqueles que foram acrescentados ao serviço da igreja nascente conheceram aflição e martírio, lapidação e morte. Designados por Jesus para a obra divina, não se forraram à dor. Mãos calejadas em duro trabalho conheceram sarcasmos soezes e vigílias atrozes. Encontraram no excelso amigo não apenas o benfeitor que lhes garantia segurança, mas também o mestre ativo que lhes oferecia a lição em troca do conhecimento e a luta como preço da paz. É que salvar não será situar alguém na redoma da preguiça, à distância do suor na marcha evolutiva, tanto quanto triunfar não significa deserção do combate. Consoante o ensinamento do próprio Cristo, que não isentou a si mesmo do selo infamante da cruz, salvar é, sobretudo, regenerar, instruir, educar e aperfeiçoar para a vida eterna. No estudo da salvação, muitos dos nossos irmãos, dos nossos companheiros, muitos de nós mesmos, entendendo que salvação é ganhar o céu, o Campos Elíseos, o Éden. Para muitos, para nós espíritas, para muitos ganhar a salvação é estabelecer moradia no nosso lar ou em alguma das colônias espirituais destinadas àqueles merecedores da luz. Ao estudo da salvação, segundo Cristo, é trabalhar e servir. Jesus vai acrescentando à salvação o mérito do trabalho, do esforço. O céu e a salvação é a recompensa daqueles que caminham no mundo da retidão, seguindo os valores que o Cristo nos deixou como legado. À medida em que nós vamos tomando conhecimento do nosso planejamento reencarnatório e da nossa destinação evolutiva enquanto espíritos imortais, enquanto espíritos eternos a partir da nossa criação, compreendemos que é trabalhar, servir, acolher e consolar, confortar e esclarecer, instruir na prática da caridade e do amor. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Servir a Jesus não é ter privilégio. Servir a Jesus não é uma recompensa, não é uma garantia de paz, de tranquilidade, de harmonia ou de equilíbrio. Se o próprio Cristo, quando caminhou aqui entre nós,
sofreu a injúria, a violência e a perseguição, todos aqueles chamados à salvação deram o testemunho da sua existência, exercitando a fé na prática do amor universal. Os apóstolos, os primeiros convocados pelo Cristo, sim, todos eles tinham medo, receio, insegurança, mas a partir do momento em que o Cristo os capacitou, a partir do momento em que vivenciaram as experiências com o diretor angélico deste planeta, com o co-criador deste planeta, sob as vistas amorosa e misericordiosa de Deus, todos eles colocaram a destinação da sua existência para que levar o amor e a esperança a todos os corações necessitados. Caminharam com Cristo. Jesus o instruiu, mostrou os perigos, disse que os enviaria como ovelhas no meio dos lobos, orientou-os a ter a prudência das serpentes, mostrou-lhes os perigos do orgulho e do egoísmo, mostrou a todos eles as dificuldades para vencer as autoridades terrenas e os seus privilégios em detrimento do auxílio, da caridade, do socorro a todos os nossos irmãos necessitados. Mas todos eles estavam na busca do estudo da salvação, estudando a si mesmo. Pedro era rude, Pedro era intempestivo, mas tinha liderança, mas tinha dedicação, era esforçado, negou o Cristo, mas saiu do seu próprio erro para apacentar as ovelhas do Cristo. Uma liderança que o próprio Cristo já conhecia, mas que era desconhecida do próprio Pedro. A capacidade de liderar, a capacidade de guiar, a capacidade de trazer a conciliação entre todas as desavenças, discórdias e discussões. Salvar-se para Pedro foi simplesmente corresponder à confiança que o Cristo depositou em si. João Batista, o maior profeta de todos os tempos, aquele a quem o Cristo se referiu sendo o maior nascido de mulher. Ou seja, depois dele, o Cristo, João Batista é considerado, então, pelo próprio mestre, o espírito mais evoluído que viveu aqui entre nós. A salvação foi preparar os caminhos do Senhor, foi abrir os caminhos, foi esclarecer. João Batista foi o precursor. Ele estava ali, como ele mesmo dizia, batizando com água, falando das verdades, mas deixando bem claro que a salvação viria por aquele que estava ainda por vir e da qual ele não era digno de amarrar nem mesmo as sandálias. Mas a salvação de João Batista estava na pregação, estava nas verdades que ele pregava, que ele ensinava, na certeza de que quando o Cristo começasse o seu messianato, ele, João Batista, se apagaria. Mas a salvação estava no serviço digno, no serviço realizado. E assim foi com todos. Muitos, o próprio Lucas, que não foi apóstolo, mas foi um grande discípulo. Foi assim com Magdala, junto aos leprosos, depois da ajuda, do socorro, do amparo que Jesus lhe ofereceu. Foi assim com Zaqueu, retirado, a salvação de Zaqueu foi retirada, porque ele foi retirado do meio das riquezas terrenas,
do ouro, da prata, dos bens materiais, não levando-o à pobreza, mas mostrando a ele como devia ele fazer uso daquilo que ele era apenas usufrutuário, uma vez que os bens pertencem a Deus, ao Pai e ao Criador. E hoje, o que a doutrina espírita nos explica? Porque falar do Evangelho e dos seguidores de Jesus, dos apóstolos e dos discípulos diretos, é muito fácil, compreensível, e todos nós os admiramos. Muitos de nós até queremos ser iguais a eles. Mas será que nós estamos na condição de renúncia? Será que nós já nos encontramos na condição deste sacrifício para a salvação? Nós ainda temos dificuldades com a nossa vida diária. O ter, o possuir, principalmente o mostrar e o exibir-se, hoje, é uma maneira de sobrepor-se sobre aos nossos irmãos. Muitos dos necessitados, muitos daqueles que vêm em busca de auxílio, de socorro espiritual, sentimental e emocional, muitas vezes são usados como escada para que os outros possam subir. Aproveitamos muitas vezes as necessidades, a fraqueza, o desconhecimento para impor as nossas verdades, para demonstrar o quanto a doutrina espírita nos mostra conhecimento e de que nós estamos acima de muitas outras denominações religiosas. Não. O estudo da salvação não significa morrer pelo Evangelho, não é morrer pelo Cristo, não é morrer pela religião. O estudo da salvação se mostra o quanto nós estamos dispostos a sacrificar a vida terrena, temporária e passageira para buscarmos a vida eterna, os bens espirituais, a conquista dos bens divinos, porque tudo mais nos será acrescentado. Muitos dos nossos irmãos, muitos de nós, espíritas, e bem como de todas as demais religiões, os encarregados de falar dos ensinamentos de Jesus, de praticar a caridade incondicionalmente, de compreender as necessidades do mundo moderno de hoje, mostrar que existe uma vida depois da vida e que essa destinação está na proporção direta daquilo que nós entendemos como espiritualidade ou vida depois da vida. É a lei de ação e reação. O estudo da salvação mostra que a nossa caminhada terrena prepara-nos o retorno à vida espiritual. A nossa dedicação, a nossa compreensão, o perdão que nós exercitamos, a humildade que nós desenvolvemos, a busca dos recursos e dos mecanismos para que nós nos reconciliemos com a lei divina. Este é o estudo da salvação. Salvação não é ficar ajoelhado de mãos postas rezando. Salvação não é assistir palestra, missa, culto ou fazer novena. Não é salvação, nunca foi oferecimento, oferenda, nunca foi oferta, nunca foi ali negociação ou permuta para com o Pai, o Todo-Poderoso. Deus sabe das nossas necessidades, pois Jesus, quando nos convidou a vir a este planeta bendito, ele estava nos oferecendo a salvação dos nossos erros, das nossas falhas e das nossas imperfeições. Salvação para nós é buscar, através do conhecimento, viver harmoniosamente, viver em equilíbrio junto
aos nossos familiares, junto aos nossos semelhantes, aos nossos companheiros de jornada. Demonstrar fraternidade, demonstrar piedade nas calamidades, nas tragédias que muitas vezes os flagelos naturais oferecem, essa prática de esmola, essa prática de donativo, isso não é garantia de salvação para ninguém. Assim como ficar enclausurado, rezando, orando, também não é garantia de salvação. Salvação está ligado ao amor em obras, ao amor em movimento. Amor em movimento é socorrer, é auxiliar, é esclarecer, é instruir, é oferecer aos nossos irmãos e companheiros as mesmas condições que hoje nós já desfrutamos. É mostrar e demonstrar a nossa capacidade incondicional de servir, a humildade para não humilhar, usufruir daquilo que nós conseguimos com o suor do nosso rosto, sem demonstrar avareza, sem demonstrar apego, sem demonstrar o egoísmo e o orgulho. A salvação para nós, espíritos que estamos aqui vivendo essa experiência terrena, é aproveitar a oportunidade para saber que essa existência temporária é para que nós possamos fazer as devidas reparações de erros e enganos de vidas pretéritas, reconciliar-se com a lei divina e sermos dignos e merecedores de estarmos entre bem-aventurados os mansos de coração, porque possuirão a terra. Assim como os apóstolos, nós vivemos meio a perseguições, discriminações, nós vivemos junto à violência, à fome, à guerra. Muitas vezes, nós não podemos evitar o debate, mas as discussões podemos, sim, sempre evitar. As discórdias trazem a segregação, traz a separação. Sim, nós não podemos impor a doutrina espírita como se fosse uma verdade absoluta. A verdade absoluta, somente o Cristo é. Eu sou a verdade. Mas nem todos estão preparados para receber essa verdade. As demais religiões, todas elas usam destes artifícios, muitas vezes para escravizar, mantendo a escravidão literária, a escravidão literária. Como buscar a salvação mantendo irmãos e companheiros ainda na ignorância, sonegando a eles a informação e o conhecimento, sonegando e tirando deles a liberdade de agir, de se expressar, de ter as suas próprias experiências? Como nós podemos querer a salvação se nós ainda vivemos muito apegados à matéria, às coisas da vida? Hoje, a reputação, o que os outros pensam de nós, nós vamos demonstrar, temos que demonstrar felicidade, temos que demonstrar que estamos sempre felizes, porque senão vamos sofrer a discriminação. Sim, mas esquecemos que todos nós vivemos com decepções, com frustrações. Hoje, ansiedade e depressão está relacionada a essa baixa intolerância às verdades divinas da nossa caminhada espiritual. Sim, doenças do corpo físico se desenvolvem da nossa insatisfação com a nossa reencarnação e o modo como nós estamos vivendo. Muitas vezes, nós rebaixamos Deus a uma condição de um serviçal simplesmente à nossa disposição.
Quantas vezes nós menosprezamos os ensinamentos de Jesus, por eles serem tão simples, tão pueris, que parecem infantis a certo ponto. Como honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe não é a coisa mais fácil que existe para muitos. Pergunta para uma criança qual é o seu ídolo. O pai, a mãe, é sempre uma referência de confiança, de fé. O medo do escuro chama pelo pai e pela mãe. E nós, adultos, qual é o escuro? O escuro do conhecer, do saber, do fazer? Qual é o medo do nosso escuro? Como vamos saber se nós estamos salvos no escuro? Daí tudo vai do que nós estamos fazendo na claridade existencial da nossa vida. Pois Jesus é a luz, é o farol que nos guia. Jesus ilumina a nossa caminhada. E essa salvação está exatamente nessa jornada terrena, apreciando a paisagem, vencendo obstáculos e barreiras, afastando os perigos, tornando o caminho propício para aqueles que venham depois de nós. Estamos todos a caminho da luz. E como nós estamos vivendo essa situação? O estudo da salvação passa, sim, pela nossa existência, passa, sim, pelas nossas realizações, de como nós lidamos com os bens divinos, com os bens espirituais colocados aqui à nossa disposição. Conhecimento é para interagir, é uma ferramenta que todos devem saber usar, que todos devem saber manejar. Uma enxada, a mesma forma, serve para preparar o jardim, serve para remover o lixo, serve para a lavoura, para preparar a terra, para preparar ao terreno para ser lançada a semente, mas serve como arma de destruição, serve como uma arma mortal. Qual é a salvação? O trabalho digno ou simplesmente a regalia? Simplesmente fazer uso da ignorância? O conhecimento intelectual, sim, ele deve ser interpretado de acordo com os ensinamentos de Jesus. As pessoas erram por desconhecer. As pessoas cometem enganos e equívocos por falta de informação. A lei de ação e reação, causa e efeito, precisa ser demonstrado a todo momento. Nós somos os artífices do nosso destino. Se hoje nós somos o efeito do que causamos ontem, isso significa que o amanhã está relacionado ao que nós estamos fazendo hoje, ao que nós estamos vivendo hoje. A nossa salvação virá de acordo com os nossos atos, as nossas atitudes. A doutrina espírita, ela mostra a todos nós o mundo espiritual e as leis que regem. Não existem os anjos, não foram criados seres privilegiados, não foram criados seres angelicais de imediato. São espíritos como nós que, avançando, vencendo as dificuldades, aparando as arestas das imperfeições, chegaram à condição angelical, venceram o orgulho, o egoísmo, tiveram piedade, resignação, o sacrifício agradável a Deus, exercitaram a sua fé, tiveram piedade, buscaram com sabedoria as coisas de Deus. Da mesma forma, os demônios, os nossos irmãos, muitas vezes taxados de obsessores, nossos irmãos que hoje convivem aprisionados, hoje vivem escravizados por mentes perversas, exatamente porque praticaram o mal, porque não souberam combater o orgulho, a inveja, não combateram, sim, as más tendências
que eles apresentaram. E como queriam, então, ter a salvação? Então, o que significa salvação? A doutrina espírita, ela não prega uma salvação pela louvação. A doutrina espírita não diz que todos nós devemos colocar o Evangelho segundo o Espiritismo e as obras da codificação, a Bíblia e os ensinamentos de Jesus, o fato de conhecer, de recitar, o fato de demonstrar, muitas vezes, aí esse conhecimento intelectual dos ensinamentos de Jesus e dos escritos da Bíblia passa pela direção que nós damos a este recurso, a esta probabilidade que nós temos de nos tornar criaturas melhores. Se hoje nós estamos tendo a oportunidade de reparar, de reconciliar, de instruir, de amar e de perdoar, é o caminho da salvação. O caminho da salvação é servir com humildade, é servir com simplicidade, é esclarecer sem humilhar, é fazer-se igual. O caminho da salvação é o Cristo. O caminho da salvação passa pelo Cristo. E é preciso estar em Cristo para que nós sejamos salvos. Levar o Evangelho não é ser beatificado, não é ser canonizado, não é ter uma vida de santificação. O caminho da salvação passa pelo trabalhar e servir, pelo acolher e confortar. É preciso auxiliar, estender a mão. O caminho da salvação, sim, é limpar os leprosos do físico e do espírito. Limpar os leprosos. Podemos dar um passe, podemos fazer uma imposição das mãos, podemos, sim, esclarecer de todas essas mazelas, retirando miasmas e energias deletérias das satisfações terrenas. Os demônios nada mais são do que irmãos necessitados, de irmãos que vivem no ódio, na raiva, no desejo de vingança. Aqueles que ainda se comprazem no mal precisam ser apresentados ao amor, ao perdão, à caridade. Jesus nos recomendou. Jesus disse: dai pão a quem tem fome. Não é só o pão material, não é só alimentar o estômago físico, o veículo físico do espírito. É preciso alimentar o espírito com os valores espirituais, a lei divina, imutável, os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. O pão diário é o alimento para aqueles que têm fome. Saciar a sede de perdão, saciar a sede da esperança, saciar a sede da busca da compreensão e do entendimento, saciar a sede do conhecimento, saciar a sede do sonho, dos desejos e dos anseios espirituais. Somos todos aprendizes do Evangelho, a caminho da luz. E a nossa destinação, a nossa salvação passa pela prática diária dos ensinamentos de Jesus, como Paulo de Tarso nos ensinou. Nem tudo é lícito, nem tudo edifica, mas nós estamos aqui para aprender e para servir. O bom uso que nós fazemos dos bens divinos, o bom uso que nós fazemos dos ensinamentos de Jesus é que mostrará a nossa salvação terrena e a nossa salvação espiritual. Os apóstolos, os discípulos,
do cristianismo primitivo foram martirizados, queimados, degolados. Todos eles sofreram sofreram a crueldade e a injúria. Hoje, o mundo é diferente. Hoje, o planeta Terra e as suas concepções são mais sublimes. Mas isso não significa que encontraremos facilidade, que encontraremos compreensão e entendimento junto a todos. Mas é preciso que nós nos esforcemos e trabalhemos sempre em prol do Evangelho, para um mundo melhor, de paz, de amor e de compreensão entre todos. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.